Olá pessoal, eu me chamo Cauã, sou bolsista do PET, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. Bom, o nosso tópico de hoje é mais uma técnica de integração que a gente vai chamar de outras substituições. A gente vai usar essas técnicas quando a gente encontrar alguns expoentes específicos no nosso integrando. Vamos dividir essa técnica em dois casos. No nosso caso 1, a gente vai aplicar caso dentro da integral a gente encontre um integrando envolvendo potências fracionárias de uma variável x, e ele vai poder ser substituído por uma variável z elevado a um número n, onde esse n é o MMC dos denominadores dos expoentes. Meu Deus, está muito complexo. Como que eu posso simplificar esse teorema aqui? Olha, gente, vocês podem perceber que potências fracionárias é a mesma coisa que uma raiz. Concorda comigo? A gente tem aquela propriedade da potenciação em que se eu tiver uma variável elevado a um expoente fracionário, eu posso converter essa potência em raiz, afinal a radiciação é o inverso da potenciação. Então, esse 2, que é quociente, vai virar índice da raiz, e esse 1 vai virar o expoente da minha variável, da minha base, no caso. Ou seja, aqui eu vou ter que x elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x elevado a 1, que é x, né? Do mesmo jeito, se eu tiver x elevado a, sei lá, 8 sobre 38, digamos assim. Esse 38, que é quociente, vai ser o índice da minha raiz. E esse 8 vai descer e vai ser o expoente de x. Então, x elevado a 8 sobre 38 é a mesma coisa que raiz de ordem 38 de x à oitava. Basicamente, essa é a propriedade que a gente vai usar para fazer essa substituição aqui. Então, quando eu encontrar qualquer variável tendo esse expoente fracionário, eu posso usar essa substituição x igual a z elevado a n. Vamos aplicar isso em um exemplo? Aqui eu tenho integral de raiz de x sobre 1 mais raiz cúbica de x. Ora, do mesmo jeito que eu posso converter uma potência fracionária em uma raiz, eu posso fazer o caminho contrário e converter uma raiz em uma potência fracionária. Se eles não estão aparecendo, a gente vai fazer eles aparecerem. Então, eu vou ter que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Do mesmo jeito que raiz cúbica de x é a mesma coisa de esse 3, que é índice, vai virar o nosso denominador, né, da potência, é a mesma coisa que x elevado a 1/3 de x. Pronto, encontramos as nossas variáveis com potências fracionárias. Agora a gente está livre para poder usar essa estratégia, x igual a z elevado a n. Então eu vou ter integral. O que vai ser o meu x? Vai ser o z, essa variável z, que vai ser um número real qualquer, ela vai ser a variável que a gente vai integrar agora, elevado ao MMC dos denominadores dos expoentes. Qual que é o MMC? Quem são os nossos denominadores, né? São 2 e 3. Qual que é o MMC entre 2 e 3? Temos que o MMC entre 2 e 3 é 6, né? Então a gente vai substituir o nosso número n por 6. Então a gente vai ter z, a sexta. Isso daqui, como referente à variável x, a gente não pode esquecer que isso tudo está elevado a 1 meio. Então a gente tem z a sexta elevado a 1 meio. Eu não vou substituir o x elevado a 1 meio. Eu vou substituir só o x. Então o expoente dele, fracionário, permanece. Eu vou fazer essa multiplicação aqui depois. Então eu vou ter aqui embaixo 1 mais. O que é x? É z a sexta. Tudo isso elevado a 1/3. Mas antes de fazer essas multiplicações, eu preciso expressar a minha integral em termos de z. Porque aqui ela está dependendo de x, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu tenho que o meu x é z a sexta, o que implica que o meu dx, a derivada de x, qual que é a derivada de z a sexta? 6 z a quinta dz. Então eu posso fazer essa substituição aqui. E aí eu vou ter que o meu dx vai ser 6 z a quinta dz. Eu posso deixar isso aqui multiplicando z a quinta dz, e como 6 é constante, eu posso colocar ele para fora da minha integral. Então vai ficar 6 integral disso aqui vezes z a quinta dz. Agora sim, a minha integral está em termos de z. Agora eu posso fazer essas multiplicações. Então eu vou ter 6 vezes a integral. 6 sobre 2 dá 3, então eu vou ter z ao cubo sobre 1 mais 6 sobre 3 dá 2. Então fica z ao quadrado. Aqui eu estou multiplicando z à quinta. Mas o que acontece quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base? Eu posso somar os expoentes. Quanto que é 5 mais 3? É 8. Então aqui no meu numerador
eu vou ter z à oitava dz. Pronto, e agora? Como que eu vou sair daqui? Aqui eu tenho uma fração que não é integrável, né? Digamos assim. Não é, pelo menos nessa forma, é muito difícil a gente integrar ela. Então, o que eu posso fazer é uma divisão de polinômios. Aqui eu tenho z à oitava dividido por z ao quadrado mais 1. Eu posso fazer essa divisão e tentar expandir essa minha fração em frações mais fáceis de integrar. Então, como que eu vou ter? Vou fazer aqui no cantinho, z à oitava dividido por z ao quadrado mais 1. Então, aqui é só fazer a divisão de polinômios, como vocês já devem saber. Aqui a gente tem... Como que eu faço para zerar esse polinômio aqui? Eu posso multiplicar essa parte por z à sexta, né? Porque 6 mais 2 vai dar 8, eu vou zerar. Então, z à sexta vezes z ao quadrado mais 1 é z à oitava mais z à sexta. Eu posso fazer essa subtração. Z à oitava menos z à oitava vai cancelar. Então, aqui eu vou ter menos z à sexta. Como que eu posso cancelar essa potência? Eu posso multiplicar o meu quociente por menos z à quarta, né? Porque z à quarta vezes z ao quadrado vai dar z à sexta. Menos z à sexta menos 1, né? Ou melhor, menos z à quarta vezes 1 menos z à quarta. Eu posso fazer o jogo dos sinais, então vai ficar menos com menos mais e menos com menos mais. Aí eu posso cancelar esse menos z à sexta com esse z à sexta e eu vou ficar com z à quarta. Como que eu cancelo esse polinômio? Eu posso multiplicar o meu divisor por z ao quadrado, né? Porque z ao quadrado vezes z ao quadrado vai dar z à quarta. Então vai ficar mais z ao quadrado vezes z ao quadrado dá z à quarta. Z ao quadrado vezes 1 dá z ao quadrado, mais z ao quadrado. Fazendo essa subtração, eita, tá quase invadindo o espaço integral aqui. Fazendo essa subtração, eu vou ficar com menos z ao quadrado. Agora, para cancelar essa parte, eu preciso multiplicar agora por menos 1, né? Porque aí ficaria, vou fazer como se fosse uma segunda coluna aqui. Menos z ao quadrado menos. Quanto é menos 1 vezes isso? É menos z ao quadrado menos 1. Fazendo o jogo dos sinais, menos com menos fica mais, e menos com menos fica mais aqui. Menos z ao quadrado cancela com z ao quadrado, então eu vou ter como resto 1. Então, como que eu posso expressar o meu quociente e o meu resto como se fosse uma soma de frações parciais? Eu posso usar aquela fórmula que a gente aprendeu. A de x vai ser igual a r de x mais P de x sobre Q de x. Dando nome aos bois, eu vou ter que R de x é o meu resultado, né? Esse aqui é o meu R de x. P de x seria o meu resto, que no caso é 1. E Q de x seria por quem eu estou dividindo, que no caso é z ao quadrado mais 1. Então, eu posso escrever essa divisão aqui de polinômios como se fosse essa expressão aqui. Vamos fazer isso agora? Aqui eu vou ter o meu resultado, né? O quociente, que é o quê? Z à sexta menos z à quarta mais z ao quadrado menos 1. Mais o meu resto, né, que é da divisão, que deu 1, sobre o meu divisor, que era qual? Que era z ao quadrado mais 1. Pronto, agora aqui eu tenho uma integral de uma expressão de polinômios, expressão algébrica, que é basicamente eu quebrar essa integral em várias integrais, né? Vamos fazer isso agora? Vai ficar igual a 6 vezes integral de z à sexta dz menos integral de z à quarta dz mais integral de z ao quadrado dz menos dz, vou colocar aqui embaixo para caber, mais integral de 1 sobre z ao quadrado mais 1 dz. Aqui eu reorganizei as minhas integrais para ficar mais fácil de calcular, né? Então é só a gente resolver uma por uma. Qual que é a primitiva para z à sexta? Eu tenho que é z à sétima sobre 7. Primitiva para z à quarta? Z à quinta sobre 5. Mais primitiva para z ao quadrado? Z ao cubo sobre 3. Menos primitiva para dz? É o próprio z. Mais qual que é a primitiva para 1 sobre z ao quadrado mais 1? A gente viu numa aula anterior que ela corresponde a esse formatinho aqui, né? 1 sobre a ao quadrado mais 1, sendo a o nosso z. Isso daqui vai resultar em uma função trigonométrica inversa. Que qual vai ser, né? Vai ser o arco tangente. Então, eu tenho
que a primitiva para 1 sobre z ao quadrado mais 1 é o arco tangente de z. Isso a gente viu em uma aula anterior. Tudo isso mais uma constante. E esse é o nosso resultado. Para encerrar nossa aula, vamos agora para o nosso segundo caso, que é quando a gente tem um integrando como se fosse uma função racional de seno e cosseno de x. Aí a gente vai poder usar a substituição z igual a tangente de x sobre 2, né, que é 1/2 vezes x. Usando essa substituição, a gente vai poder desbloquear algumas outras substituições que derivam dessa primeira. Que no nosso caso, quais vão ser, né? O nosso seno de x ele vai ser igual a 2z sobre 1 mais z ao quadrado, sendo esse z um número real qualquer. O nosso cosseno de x vai ser 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado. E o nosso dx, né, para a gente escrever a integral em função de dz, vai ser 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz. Vamos aplicar a substituição aqui em uma integral para ficar mais fácil? Aqui a gente tem integral da secante de x dx. Como que a gente pode desenvolver essa integral? Vocês sabem que a secante de x é a recíproca do cosseno de x. Então, é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x dx, como a gente viu na aula 2, né? Então, aqui eu tenho justamente o que essa estratégia sugere. Eu tenho uma função racional de seno ou cosseno de x. No caso aqui, eu tenho uma função de cosseno, né? Racional, 1 sobre cosseno de x. Então, eu tenho um passe livre para poder usar essa substituição. Então, eu vou ter integral de 1. Quem que vai ser o meu cosseno usando essa substituição? Vai ser 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado. É só substituir aqui embaixo. E quem que vai ser o meu dx? Eu preciso expressar em função de dz. Vai ser 2 sobre 1 vezes, né? 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz. Pronto. E aqui eu consegui simplificar bem mais a minha integral. Agora só basta resolver, né? Vamos reorganizar esses termos. Aqui eu tenho que o 2 vai ficar no numerador. E no denominador eu vou ter esse produto aqui, ó, desses dois denominadores. Eu posso cancelar esse denominador com esse termo aqui, 1 mais z ao quadrado. Então eu vou ter integral de 2 sobre 1 menos z ao quadrado dz. Eu posso escrever essa fração como se fosse uma soma de duas frações. Concorda comigo que as duas frações 1 sobre z mais 1 mais 1 sobre 1 menos z vão resultar nisso daqui? Vamos fazer essa soma. A gente multiplica em forma de cruz. Então vai ficar 1 menos z vezes 1, 1 menos z, z mais 1 vezes 1, z mais 1, sobre z mais 1 vezes 1 menos z. Esses z's vão se cancelar. E aqui eu vou ter que 1 mais 1 é igual a 2. Esse 2 vai estar sobre z mais 1 vezes 1 menos z. Ou seja, exatamente o que eu tenho aqui, porque eu posso substituir esse 1 menos z ao quadrado como se fosse o resultado de um produto notável. E é justamente esse produto aqui. Integral de 2 sobre... O que é 1 menos z ao quadrado? É z mais 1 vezes 1 menos z. Mas o que é essa fração aqui? É justamente a soma dessas duas frações. Então, eu posso simplificar ainda mais e colocar integral de 1 sobre z mais 1 mais 1 sobre 1 menos z dz. Agora ficou bem mais fácil, né? Integral da soma é a soma das integrais, então eu vou ter integral de 1 sobre z mais 1 dz mais integral de 1 sobre 1 menos z dz. Qual que é a primitiva para 1 sobre essa expressão? É o ln do valor absoluto de z mais 1 mais primitiva para essa ln do valor absoluto de 1 menos z. Tudo isso mais uma constante. E esse é o nosso resultado. Eu poderia ainda simplificar as nossas propriedades do ln, mas colocando esse resultado aqui já estaria correto. Bom, gente, essa foi a videoaula de hoje, mostrando essa nova técnica de integração, né? Se a gente estiver integrando de funções racionais, a gente pode usar as substituições. Qualquer dúvida que vocês venham ter, vocês podem mandar para o e-mail que está na descrição do PET, ou até mesmo nos comentários desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima aula.